chegar aqui para que a gente possa apresentar a todos vocês o meu candidato. E eu acredito também que será de muitos. E estamos firmes e fortes aí para que tudo dê certo nessa jornada e que essas eleições tragam resultados. Ei, Braulio, boa noite, Fernanda, Glória, Lucas. Agora sim, Francisco, Ei, tá bom, Braulio? beleza? Joia, e você? Tudo ótimo. Obrigado aí pelo convite de estar conversando com você aqui no seu canal do Instagram, no seu perfil. Não, o prazer é E nosso, é poder estar. cuidado. Prazer é todo nosso poder ter esse privilégio de estar conversando com você e te apresentar aos meus amigos, aos meus colegas, quem é meu candidato, porque muitos já conhecem, muitos já sabem disso, mas é bom a gente estar voltando aqui nas redes sociais, aproveitar esse canal e fortalecer mais ainda o nosso apoio ao Braulio Lara. 30123 é o nosso futuro vereador aqui em BH, porque a gente precisa de pessoas como você, que já está aí já há 4 para 5, 6 anos, porque desde quando eu vim aqui para o Buritis, eu te conheci e eu vi o seu engajamento aqui com o bairro. Na eleição passada até você era candidato também. Então, Sim. e vem trazendo essa carga toda de buscar soluções às nossas demandas aqui, que são imensas, não somente do bairro, como de Belo Horizonte em si. Então, você já está aí com uma bagagem super positiva, com uma experiência formidável, para que possa desenvolver um trabalho sensacional nesses 4 anos, né, que você vai estar lá, eu tenho certeza disso, lá na Vamos lá. Câmara, e vai estar lá representando a gente e correndo atrás de inúmeras demandas que a gente tem aqui no nosso bairro, principalmente, e BH, né? Porque é cuidar de toda a cidade, isso que é o mais importante. Então, assim, Esse, eu até fiz um resuminho de algumas perguntas que eu queria só que você trouxesse para nós qual que seria o seu posicionamento, a sua ideia em relação sobre esses itens que foram até discutidos recentemente muito nas redes sociais aqui em Belo Horizonte, não somente no bairro, como em Belo Horizonte em si. Então, assim, o primeiro posicionamento que eu gostaria de você é sobre a questão da tração animal aqui em BH. Essa situação de carroças, de animais serem colocados com uma carga, às vezes, muito excessiva e desenvolvendo um trabalho que a gente vê aí de sofrimento, de maus cuidados, e até a gente se depara pela cidade e encontramos eles em situações complicadas. É o primeiro posicionamento que eu gostaria de você. Eu vou colocar os posicionamentos, depois você vai respondendo. se você quiser, você vai me falando e eu já vou te respondendo no pinga-fogo. Então vamos lá no Pinga Fogo então, vamos lá. Bem, Francisco, esse problema da tração animal, né, das carroças, eu acho que tem dois aspectos. Primeiro é que os veículos de tração animal, né, eles vieram muito antes dos veículos normais, mas a gente não tem como mais ter uma cidade movida à base de carroça e principalmente o problema que eu acho que é o problema central são os maus tratos aos animais. Sim. Então, às vezes as coisas são discutidas juntas, mas eu vejo que o nosso problema é que pelo menos aqui no nosso bairro, a gente vê isso direto. É cavalo mal cuidado, são cargas excessivas, Sim. ruas inclinadas e os bichinhos fazendo maior força para. Você vê que é desproporcional. Então, assim, eu acho que a pauta de cuidados e preservação dos animais, ela é fundamental, eu apoio totalmente. Agora, a questão da tração animal, eu acho que ela tem que ser mais discutida porque ela já é uma questão
mais ampla. Mas eu não acho que tem como a gente conviver dentro do meio urbano com as carroças andando. Então, é um ponto que a prefeitura tem que atuar sim, e eu gostaria de ver que realmente esse meio de transporte fosse substituído dentro da zona urbana. Perfeito, perfeito. Bom, vamos lá na segunda ideia que eu coloquei aqui. A gente tem visto aí, circula pela cidade e vê essa situação desses cabeamentos de redes de internet, telefonia, TV aqui em BH. Depois que as telefônicas, né, foram privatizadas, as coisas desandaram. Parece que se perderam em questão dos padrões de instalação do cabeamento, tanto subterrâneo quanto aéreo. O aéreo, então, traz uma poluição visual. Não, aéreo nem se fala, né, Francisco? É complicadíssimo porque a gente se depara com cabos arrebentados pela calçada e as empresas não estão. Na verdade, eu não sei se há algum tipo de fiscalização, porque a gente não percebe isso do poder público, mas eu acredito que há necessidade de um posicionamento em relação à Câmara e à Prefeitura, em relação a essas empresas que fornecem esse tipo de serviço e que fazem de tudo nesse exemplo que a gente vê pela cidade. Então, também uma questão que eu acho que tem que ser visto. Francisco, na verdade a gente está aí, você é meu parceiro na Associação do Bairro Buritis, nós já atuamos aí em várias pautas juntos e essa do cabeamento é um absurdo, né? Sim. Nós, infelizmente, a gente vê aí, e assim, é fácil de achar, tá, gente? Não é uma coisa que você, não, é um caso pontual, não. É fácil sim. Opa, pera aí, Francisco. Cachê aqui de volta. Eu tive que pôr o fone, porque o fone não estava saindo direito. Qualquer lugar que você for, é muito fácil você encontrar. É isso aí, Francisco. Brolio Lara, 30123. 30123. Mas voltando na questão dos cabos. Se você observar um pouco, sempre tem cabo solto próximos aos postes, cabos mal arqueados, enfim, é uma zona, literalmente. E o que eu vejo é que esse assunto, por exemplo, é um assunto que a Associação do Bairro Buritis já atua nele há um tempo, e você não consegue nada efetivo. No início, Francisco, até lembrando, o absurdo que foi quando, na hora que a gente começou a pressionar por soluções, Sim. falaram que a gente tinha que abrir chamados e protocolos nas operadoras. Aí, peraí, como é que eu vou saber quem que é o infeliz dono daquele cabo? Pois é. Cabo solto, né? Pois é. Não tem como saber, os cabos não são identificados. Além disso, tem uma segunda questão, né? Quem fiscaliza o exercício de cabear, né, deveria ser a própria operadora, que tem suas equipes de técnicas na cidade inteira, e deveria ter um setor que cuidasse disso, ao invés da gente ter que correr atrás. Já que isso também não tem, aí a gente tem que vir para o gestor público. Eu entendo que a prefeitura tem sim que assumir o protagonismo disso e bater pesado, colocar multas, se for o caso, porque existem normas que têm que ser cumpridas e o que a gente está falando não é só uma questão estética, é uma questão de segurança. Uma pessoa de idade, por exemplo, pode tropeçar facilmente num fio desse na rua, tomar um tombo, ter uma fratura lá que nunca mais consegue regenerar direito. Pode acontecer de uma pessoa tomar um choque. Mas esses cabos não têm eletricidade. Não tem eletricidade, mas pode ter uma descarga elétrica. Então, assim, são muitas questões, além de deixar a nossa cidade horrorosa. Eu acho que é um assunto muito importante e que, se não tivermos instrumentos, na verdade, administrativos para fazer isso funcionar, se for necessário criar leis específicas, ok. Mas eu acho que não seria nem o caso. Eu acho que é a prefeitura que tem que pegar firme e colocar esse tipo de coisa para funcionar. Exatamente, porque não, a situação está complicada. Hoje mesmo me deparei com um caminhão fazendo um serviço e não tem nem emblema, você não sabe nem que empresa que é e se realmente é uma empresa, ou pode ser um gato, uma empresa gato, sei lá, pegando sinal de alguma operadora qualquer aí, entendeu? Então, assim, tá muito complicado mesmo. Que é uma situação que precisa ser
ser isso aí, discutida. Francisco, incomoda, nos incomoda, e você que sempre foi o síndico do bairro, né, uma pessoa antenada aos detalhes, me incomoda, te incomoda, e se todo mundo está vendo a live aqui começar a observar, gente, é pavoroso. Não, A gente vê é a o mesma quanto situação. isso, É a mesma situação das faixas, né? As danadas faixas, né? as danadas das faixas. Nessa É semana mesmo, complicado. Francisco, várias foram fixadas aí em árvores e tudo, ou seja, existe o nosso código de posturas, isso já está previsto lá, mas infelizmente a prefeitura não exerce o seu papel, que é de fiscalizar, autuar e zelar para que elas não aconteçam. Eu espero que um dia a gente não tenha a sensação de estar enxugando gelo e que isso realmente funcione. Ojalá que realmente a gente possa ter êxito e tentar organizar essa cidade nossa que está precisando de muita coisa para ser feita. Então Com eu certeza. acredito em você. Você vai estar lá junto com outros que vão também estar correndo atrás com o mesmo Francisco, teve intuito. um caso há mais tempo, que você talvez se lembre, o nosso amigo Brás, que é um Sim, vizinho e atuante aí conosco, eu tive com eles ele passando. estava aquela situação dos cavalos soltos nas ruas, né? A gente falou do problema dos maus tratos, mas ainda tem esse problema. Sim, O pessoal deixa o bem. Mas aí o que aconteceu? A gente falando, poxa, mas onde estão esses cavalos? E o Brás foi correndo atrás e a gente conseguiu chegar no dono do cavalo. E o dono do cavalo simplesmente disse, em resumo, né? Ele não se preocupava não, que se o cavalo fosse apreendido, ele ia lá e tirava o cavalo depois. Ou pois seja, é. o pessoal não está nem aí, né, sobre as consequências e tudo. Então, o que eu acho que a gente precisa é de trazer para as pessoas esse entendimento, educar com relação ao que é a cidade, o que é o papel do cidadão e colocar esses serviços, essas situações harmonizadas funcionando. Eu acho que é o que eu espero como cidadão da prefeitura e eu gostaria de ver esse passo sendo dado aí no próximo ciclo de 4 anos, junto lá na Câmara de Vereadores. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai ter muita coisa sendo melhorada aí para nós nesses próximos 4 anos. Tenho certeza disso. Te conheço Com bem e certeza. eu sei que as coisas vão melhorar muito. Vamos rodar, com certeza. Tá. Bom, Quantos mais tem na lista aí, Francisco? bom, Porque eu tô com uma outra live agendada aqui, o tempo a está... última aqui, porque na verdade tem outras aqui, mas outro dia a gente Tá. volta com outra live. Já Pode ser, vamos aproveitando combinar. aproveitando a oportunidade, nossa coleta seletiva volta dia 9 do mês próximo. Segunda-feira, 9 dia de do novembro. 11. Hoje eu tive um retorno da reunião que tiveram hoje na SLU, com todas as cooperativas, e eles Ótimo. decidiram retornar com a coleta seletiva aqui em BH e em nosso bairro também, a partir do dia 9 de novembro. Então, esse Bom também é demais. um detalhe, é uma ponderação que eu Uma queria, pauta bem importante, né, sim, que Francisco? eu queria ter a sua ideia do que pode ser melhorado, porque são 6 cooperativas que precisam de apoio e a gente precisa realmente colocar a cidade de Belo Horizonte como uma pioneira, como exemplo em coleta seletiva nesse Brasil. Eu acho que a gente tem tudo para Francisco, dar a coleta certo. seletiva tem dois aspectos muito importantes, talvez até três, mas o primeiro deles é o seguinte: o custo de armazenamento do lixo da cidade é um custo altíssimo. Altíssimo, sim. Então, você tendo a possibilidade de não sobrecarregar o lixão e pegar todo esse material reciclável e encaminhar ele corretamente para a reutilização, isso já é um ponto, assim, fantástico. Segundo ponto importante que a gente sabe é, obviamente, o quê? Você para de demandar tanta matéria-prima do meio ambiente para produzir as mesmas coisas. Então, a reutilização ela é sustentável, né? A Sim. gente diminui aquela necessidade pela extração de elementos da natureza para fazer os produtos. E o terceiro ponto, que eu acho que é um ponto muito importante que poucos enxergam, é que hoje a reciclagem, né, ela fomenta a sustentação de muitas famílias. Muita gente vive dos frutos da reciclagem. Sim, sim. E essas pessoas que estão organizadas nas cooperativas de catadores,
elas precisam de ter essa canalização, que é a ponte que a prefeitura faz, né, de recolher o lixo reciclável, o material reciclável de porta a porta, e entregar nas cooperativas que fazem toda a triagem, a separação e encaminhamento desses produtos para a reciclagem. São os 3 pontos mais importantes, a gente precisa de fomentar isso, sim, de fazer com que esse processo seja mais efetivo e criar formas para quê? Para que ele funcione bem. Porque, inclusive, Francisco, e eu sei que você bem sabe disso, mas quem está nos ouvindo às vezes não conhece, esse produto que é reutilizado, às vezes ele não tem um beneficiamento aqui na nossa região metropolitana. Então, muita coisa tem que deslocar lá em São Paulo para ser beneficiado. Plásticos, vidros, ou seja, você tem um custo altíssimo de transporte, enquanto a gente poderia estar, inclusive, gerando emprego e renda, criando essas indústrias de beneficiamento de material reciclável mais próximo aqui do nosso centro, da nossa metrópole. Seria fantástico também, eu acho que tudo tem que ser estudado para ser implantado. É isso? Perfeito. Bom, meus amigos... Francisco, acho que a gente vai ter que marcar mais vezes. Sim, vamos sim, porque tem outros assuntos aqui, anotado aqui para você. Não, beleza, eu tenho certeza, mas se sua lista tiver 20 páginas, Francisco, pode contar comigo que a gente vai debulhando um a um. Eu sei disso. Beleza? Prazer falar com você. Francisco. Obrigado por estar presente Muito aqui obrigado. nessa live. E conte conosco. E eu agradeço a todos os presentes aqui também pela participação. Esse é o meu candidato, Braulio Lara. 30123. Nós precisamos de você no Legislativo aqui em Belo Horizonte. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Conte conosco. Obrigado. Valeu demais, Francisco. Obrigadão aí e a gente se vê. Tchau, gente. Valeu. Um abraço. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado a todos aí pela participação. E quem não tem o seu candidato ainda, aproveite e vote no Braulio Lara 30123. Esse é o nosso candidato. Precisamos tê-lo na na Câmara Legislativa aqui em BH, junto com os outros, e que possa trazer soluções em nossas demandas aqui em Belo Horizonte. Conto com vocês. Obrigado aí pela presença de todos. Um abraço aí. Tchau.